Bom dia, bom dia. Plataforma 4A, nível 2. Nós estamos aqui nesta manhã. Nós vamos entrar aqui no bloco 1 sobre os níveis da unção, não é? Olha que maravilha. Que nós vamos crescer um pouquinho mais, né? Vamos subir um pouco mais na presença de Deus, no entendimento sobre a questão da unção, não é? E como que Deus opera através das nossas vidas, né? Através de este derramar dessa unção, né? Deste trabalhar conosco. Então, veja só. Como nós vamos falar aqui deste quesito, eu quero, né? E eu tenho a intenção de ser pontual e não esticado, mas de uma forma pontual, trazer um entendimento sobre os níveis de unção, certo? Então, vamos lá. Eu estou aqui nesse bloco, né? Querendo liberar, querendo transbordar sobre esse tema, né? E nós vamos juntas alcançarmos aí os propósitos que o Pai tem. De início, nós vamos deixar aqui, né, o vídeo dentro da comunidade AVA, certo? Aonde há alguns dias eu fiz uma pergunta e estou aguardando respostas, né, das alunas ali. Qual é o código que está dentro daquele versículo bíblico, certo? É um código, mas ele está aberto. Está aberto. Então, eu quero saber de você, aluna, tá? Da plataforma 4A, leve isso a sério. Qual é o código que está naquele versículo? Porque cada chamadinha ali na comunidade AVA, ela tem um sentido de trabalhar algo. Então, você responda, não fuja, né? Seja forte, seja corajosa e responda. Se acertar, que benção. Se não acertar, nós não estamos em uma competição. Nós estamos aqui em uma comunidade, tá bom? Então, que você possa trazer ali o que você entende, como você entende, tá? Nos comentários ali de onde eu coloquei qual o código desse texto, ok? Então vamos lá. Eu sempre gosto de usar esse texto aqui, né? Eu sempre ouvi assim, que a unção que você honra, nela você prospera. Mas hoje eu quero trazer a mesma coisa em outras palavras. A unção que você respeita e crê é a que você atrai para a sua vida. E isso é fato. Algumas vezes eu participei de alguns seminários e eu pensava assim, Senhor, eu quero disso aqui para minha vida. Eu quero sair daqui imbuída dessa unção. E é por isso que eu estou sob esta cobertura de quem estivesse ministrando naquele momento. Pai, e eu creio, então pelo meu crer virá. E veio, né, gente? E veio as medidas
cabíveis, necessárias para os propósitos que o Pai tem através da minha vida. Então Ele trará para você, né? Daquela unção que você esteja respeitando, que você esteja crendo. Então você vai estar atraindo para você. Isso é lei da atração. Isso é lei da fé. Eu creio, então eu trago para minha vida, trago a resistência. Vamos a um texto bíblico aqui, tá? Olha só. Vamos ao texto bíblico. Não é? Textinho aqui básico, que está em 1 João 2:20. Tá? 1 João 2:20. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, ok? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, certo? E é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Não é? Nele permanecereis. E o apóstolo Paulo, ele usou esse texto porque ele estava naquele instante dirigindo-se aos verdadeiros cristãos, certo? Ele estava assim voltado ao público de pessoas que eram iluminadas, que eram justificadas e que eram também regeneradas. Então, por esta colocação aqui, nós vamos entender. Claro que isto aqui não pode ser interpretado, tá, queridas, de forma errônea. Nós não podemos trazer aqui a ideia de que nós não temos que ter coração ensinável, tá? Nós não temos aqui que trazermos este texto para eu não preciso aprender, tá? Não, não é isso. Mas aqui traz a ideia de que o Espírito Santo, ele nos capacita para compreendermos o que é verdadeiro daquilo que seja falso, tá? Aprendemos daquilo que vem do coração de Deus, daquilo que possa estar vindo da nossa carne, ou que possa estar vindo como uma ação do adversário, certo? Então entenda. Vamos entendendo aqui aos poucos, tá? Eu quero pontuar novamente. Pessoas iluminadas, ok? Justificadas e regeneradas. Olha o nível. É para essas pessoas que o AP Paulo estava se dirigindo. Olha só. A palavra unção na Bíblia não é simplesmente um ato de ungir, tá? Às vezes nós pensamos assim, é só pegar lá
um azeite da unção e derramar lá em alguém, não é? Mas não é assim que funciona, tá? Veja só. Esta unção, ela está assim muito mesmo relacionada a uma ação do Espírito Santo na vida das pessoas a quem ele consagra e reveste. Veja só, a vida das pessoas que ele consagra, a vida daquelas pessoas que ele separa. Então ele traz também um revestimento. Esse revestimento é um revestimento que traz uma autoridade especial sobre a vida daquela pessoa, tá? Vem sobre a pessoa uma autoridade específica, tá? Há casos que o Espírito Santo age de forma especial na vida de algumas pessoas. Isso é fato, tá? Para determinado ofício, para determinado ministério, né? E na obra de Deus, né? Naquilo a qual você está chamado. Eu quero trazer aqui um parênteses, tá? E quero colocar para você o seguinte. Alunas da plataforma 4A nível 2. Levem a sério a responsabilidade de estarem aqui nas segundas, tá? Até nós concluirmos o bloco 4 desse assunto, às 7 horas da manhã. Outro fator, eu vou deixar uma chave também aqui, daqui a pouco eu falo. E quando eu deixar essa chave, você que assiste a aula, não é? Eu quero que você escreva a chave nos comentários desta aula, certo? E qualquer dúvida, deixe ali também nos comentários. Vamos trabalhar bem este assunto, ok? Não fique me justificando lá no grupo. Ah, eu esqueci. Ah, eu dormi. Não me desgastem com essas justificativas. Diga para você, eu preciso ser mais responsável com os meus objetivos, ok? Como eu estou sendo responsável em estar aqui neste horário. Veja só. Então nós vemos que o Espírito Santo ele vai trabalhar de uma forma especial, não é? Não é? Tem pessoas que vai dizer assim, aquela pessoa pensa que ela é melhor que a outra. Não, gente, nós não somos melhores que os outros, tá? Isso nós temos que trabalhar muito em nós, para nós não nos tornarmos mulheres soberbas, não nos tornarmos mulheres orgulhosas, mulheres que tenham o orgulho da unção, não é? Nós não podemos ter isso, porque aí o nível dela baixa, tá? Baixa, sim. Veja só. Vamos entender 3 pontos aqui, tá? Que nos leva ao entendimento
sobre a unção serve para quê na minha vida, né? E então eu quero ressaltar aqui 3 coisas relacionadas à unção. Primeiro, a unção, ela vai fazer você ser o que nunca seria. Sabe aquele algo que você diz assim, eu não seria isso, eu não teria condições disso. E de repente você é aquilo. Então, isso é porque a unção que Deus traz na sua vida, ela vai te capacitar a ser o que você jamais gostaria de ser, não é? Ou teria condições de ser. Outro fator, o segundo, né? Para fazer você, a unção vem para fazer você ter o que nunca teria, né? Porque de nós mesmas, nós não teríamos esta graça, essa força, essa autoridade, né? Para determinados feitos. Eles não acontecem por méritos nossos, né? Não são os nossos méritos. Então veja só. E também é aquela unção, que é o terceiro, né? Vai fazer você chegar aonde nunca chegaria. Certo? Eu creio que este nunca chegaria, ele está em vários sentidos aqui para nós. O primeiro sentido dele é os níveis mesmo, né? Que o Senhor vai levando você de acordo com o propósito que ele tenha através de você, ok? Eu creio também que desta mesma unção é que vai nos levar também a alguns lugares onde nós nunca iríamos, nunca entraríamos, porque ele vai nos chamar para aquilo, ok? Então veja só. Acredite, a unção de Deus fará você superar seus limites. Essa frase, né, é de David Bruver. A unção de Deus fará você superar seus limites. Porque a gente olha e diz, gente, de mim mesma, jamais teria como. No entanto, essa unção libera essa capacitação ao ponto de nós vencermos a nós mesmos, os nossos limites, né? Os nossos limites. Então veja só, que lindo, não é? Olha, eu vou liberar a chave só no finalzinho, tá? No finalzinho, eu vou até pular, porque eu vou saber se você assistiu a aula por inteiro. Beleza? E não é só porque eu quero saber, é porque eu estou incentivando você a não deixar nada para trás, tá bom? Então eu vou ter que, meu Deus, vou ter que pular um pedaço da aula. Ai, que charme. Sobrenatural. Muito bem. Alguém disse assim: se algum dia eu pisar na plataforma e a unção do Espírito Santo não estiver ali, descerei e nunca mais realizarei um culto de milagres. Sem ele, nada sou. Eu não sou nada. Muito bem. Expressões como pregador, ungido, culto ungido, unção liberada, é a unção que quebra jugo, unção de cura, tornam-se, tá, comuns em nossa linguagem. Mas
que vem de fato a ser a unção? Ó, ela é exatamente o que é colocado na nossa linguagem, na linguagem do cristão, das pessoas, daquelas igrejas mais Pentecoste, né? Que eles falam que é pentecostal, que na verdade o pentecostal é aquele que crê no Espírito Santo. Então existem tantas coisas, né? Vamos lá. Figurativamente, vamos entender. Ungir com óleo era um símbolo de capacitação, não é? Era a capacitação do Espírito de Deus para a execução dos deveres de um ofício, para a qual alguém estivesse sendo consagrado naquele momento. Vamos lá, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o VT e o NT, não é? Velho Testamento, Novo Testamento e alguns exemplos, certo? Então vamos lá. 3 classes de pessoas no Velho Testamento, né, que recebiam a unção com o óleo. Está em alguns textos bíblicos, que seria, no caso, a unção com óleo para ser rei, né, para ser profeta e para ser sacerdote. Juntamente com a unção vinha o Espírito Santo, certo? Sobre eles, não é? Estava ali, capacitando-os para o exercício de suas funções. Ok. Vou abrir aqui alguns textos e vamos ler. 1 Samuel, né? 24:6, que fala sobre rei. Vou abrir aqui, né, minha Bíblia. Bíblia On, né? 1 Samuel 24:6. Vamos lá. Ver o que o Pai tem para nós dentro desse texto, né? Eu gosto de ler nesta aqui, NVI. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa, a meu Senhor de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E daí segue, né, o versículo abaixo. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então nós vemos aqui um momento onde Davi respeitou a unção. Não importa como a pessoa estava, ele respeitou a unção. Nós temos que respeitar a unção, não é? Agora nós vamos no texto 1 Reis 19:16. Vamos aqui. 1 Reis 19. Não foi. Vamos aqui. 1 Reis
19. Vocês não sabem que gostosura que é ter uma manhã preciosa como essa. Eu gosto muito. Então vamos lá. 19, 16. Aqui nos diz assim: unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Não é? Como profeta. Não sei como é que vai estar a imagem para vocês, já que está findando a minha luzinha aqui. Mas enfim, vamos do que temos. Muito bem. E agora nós vamos ler Êxodo 30. Olha. Êxodo 30. Muito bem. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção... Opa, desculpa aí, tô na minha Bíblia aqui online, eu fiz um pedido, mas eu não coloquei um pontinho, eles trouxeram outra coisa e eu tô lendo. Só entendem o versículo se eu colocar os 2 pontos, tá? Está aqui: unja Arão e seus filhos, e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. A escolha não é da pessoa, a escolha é do Eterno. O Pai vem, escolhe, né? E faz como aprove a Ele. Nós temos que estarmos em obediência, nós temos que estarmos em submissão, não é? Ao propósito de Deus. Então, dentro desse texto, nós já sabemos, né? Que além da unção, vinha o Espírito Santo sobre eles, né? Capacitando-os para que eles pudessem exercer aquelas funções. Isto no VT, ok? Agora nós vamos ao NT, Novo Testamento. A unção para o serviço é conferida pelo Espírito Santo, sem a necessidade de qualquer símbolo físico, não é? No caso, Lucas 4:18 diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim. Olha que tremendo, não é? Isso é tremendo. Cristo é a tradução grega, né? A palavra Cristo é a tradução grega, tá? Para ungido. Observamos então que Jesus diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Por isso eu sou o Cristo. Eu sou o ungido, certo? O AP Pedro, né? Testifica lá em Atos 10:38 também, não é? Sobre isto. Agora, o chique, gente, o chique aqui é que Jesus transportou do VT para o NT as 3 unções. Elas foram tragas para o NT, né?
Veja só, as 3 unções de profeta, de sacerdote e rei. E sem medidas, tá? Bem sem medidas mesmo. Agora veja só, o Espírito Santo, ele é o agente da unção divina, tá? Ele ungiu a Jesus, ungiu os apóstolos e continua a liberar da sua unção. Veja só, tá? A importância, os valores. A unção, portanto, fala de posição. Fala também de habilidade, né? E identidade. Guarda isso. Posição, habilidade e identidade. Deus, ele vai investir em você, ele vai capacitar você e ele vai transformar você, não é? Quando nós falamos aqui que a unção traz para nós a ideia de posição, não é no sentido de hierarquia, no sentido de eu tenho aquela posição com aquela nomenclatura e tal, né? Mas você precisa começar a entender que no mundo espiritual, uma pessoa que foi capacitada por Deus, ela está em uma posição. E a primeira posição que a palavra fala para nós é que nós estamos assentados na região celestial com Cristo. Você tem que ter esse entendimento de que a sua posição é de alguém que foi chamado à realeza, certo? Que está chamado para seguir no profético, para seguir entendendo os tempos, as estações e as direções que o Pai dá para as nossas vidas, tá? Claro, vem as habilidades, você será capacitada sempre, né? Você vai começar a fazer coisas que você nunca faria. Isso é o máximo, isso é maravilhoso. Eu olho para mim e falo, gente, quanta coisinha, né? Que eu nem me atentava e o Espírito de Deus vem sobre, então você passa a ter uma noção. Veja só. Quando a unção de Deus vier sobre a sua vida, na medida que ele tem para você, tá? Você ficará transfigurada. Então eu tenho uma coisa para falar para você, não deixa a unção vazar, tá? Porque a unção vaza, tá? Aquele azeite que é derramado no pote vaza por conta de nós, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, tá? Então nós temos que ter esse zelo de não deixarmos vazar. E temos que ter o zelo de também não caminharmos só em unção velha. Tem pessoas que caminham em unção velha, tá? Não sai de lá. Sempre com aquela capacitação que foi dada para 10 anos atrás. Não. É preciso haver esses moveres do Espírito Santo trazendo renovo para você não caminhar numa unção velha na tua vida, tá? Agora, eu já estou concluindo, eu vou deixar para você o quê? Vou deixar para você o código que eu falei, tá? Simples assim, eu vou reler aqui, você vai entender que tem um código aqui. Muito bem, cadê? Tá aqui. Eu vou reler isso aqui, tá? Se algum dia eu pisar, alguém disse isso, né? Se algum dia eu pisar na plataforma e a unção do Espírito Santo não estiver ali, descerei e nunca mais realizarei um culto de milagres. Sem ele não sou nada.
Sabe quem fez essa afirmação? Então, ela é o código. Kathryn Kuhlman. Ela é o código, ok? Kathryn Kuhlman. Fiquem com Jesus. Tenham um bom entendimento sobre esta aula. Que o Senhor possa operar poderosamente em você. E na próxima segunda, 7 horas da manhã, nós estaremos aqui, se o Senhor assim nos permitir, né? É o nosso objetivo, mas a permissão vem dele. E estaremos aqui para nós entrarmos no próximo bloco e crescermos mais um pouquinho. São 2 blocos no estilo introdução e 2 blocos que nós vamos ter um mergulho. Um mergulho. Para quem pegou só no final, aleluia! Ai, gente, ó, beijo no coração, uma ótima segunda. Quem quiser conversar, vamos conversar lá no grupo, tá? Shalom, shalom.